Hoje existem documentos que foram liberados pelo FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação norte-americano, que foi pedido pelo Antônio Bagraglia, e ele pediu esses documentos do Pentágono, que era um contrato que foi feito com Robert Bigelow. Quem que é o Robert Bigelow? É o concorrente do Elon Musk. É o da Bigelow Aerospace, que também... Concorrente do Bezos, então. Concorrente do alienígena marciano, que é o Elon Musk, né? Segundo o Rafa, Exato. né? Então, o Bigelow, ele ganhou uma soma grande de grana do Pentágono para poder tratar e mexer, né, manipular alguns metamateriais e ultramateriais advindos de quedas de OVNIs. Isso está descrito nos documentos que foram liberados, documentos oficiais americanos. E não só isso, que ele também foi contratado para criar um galpão, um local de armazenamento desses materiais. E aí eu vou mais além. O Bigelow colocou agentes para viajarem o mundo todo atrás de metamateriais, e eles estiveram aqui no Brasil, e eu estive com 2 agentes, que eram o Douglas Kurt e o Jim Johnson. Eles me deram até o cartãozinho, né, do BASS, que é o BASS, né, que é o Bigelow Aerospace, os nomes lá, do Robert Bigelow. E o que eles queriam? Queriam que a gente desse de mão beijada para ele coisas que nós temos. Por exemplo, fragmentos do caso de Ubatuba, né? Então tem uns fragmentos do caso de Ubatuba, que são esses fragmentos aqui de um objeto que explodiu na praia de Ubatuba e que foi analisado e foi dado como magnésio 99,9% puro. Isso aqui é uma análise que foi feita na USP, na Universidade de São Paulo. Aqui, ó, mais alguns detalhes desses fragmentos, né? E o interessante de tudo isso é que na Universidade Mas de o que foi a conclusão Stanford, do que eram esses fragmentos? Qual material? Magnésio 99,3, 99,9. E o mais surpreendente veio ano passado, em 2021, esse microbiologista da Universidade de Stanford, que é o Gary Nolan, ele inclusive está dando depoimentos. Agora ele teve em mãos fragmentos desse objeto que explodiu em Ubatuba. São fragmentos que estavam no Museu OVNI na Argentina, que um deles foi doado pelo Dr. Olavo Fontes, outro por um marinheiro mercante, né, que cedeu para esse museu. E o Jacques Vallée, que é um físico francês, esteve lá, coletou amostras, levou para essa Universidade de Stanford e ele analisou, o Gary Nolan analisou esses fragmentos, que ele está chamando agora de ultramaterial, não de metamaterial, porque a composição isotópica, os isótopos constantes nesse magnésio, não são terrestres. Eles diferem do magnésio terrestre em 30%. Então, hoje... Mas não pode ser um fragmento de um cometa, de um meteorito? Então, isso na época a gente fez a consulta a 2 especialistas em meteorítica. Um deles é o Paulo Anselmo Mattioli. Ele cedeu para a gente depois um laudo da análise que ele fez nesse material. E ele diz, olha, Edson, isso não é meteorito, não tem configurações. Ele fala lá os termos técnicos, não é um meteorito. E ele falou, meteoritos que já caíram na Terra que tem magnésio na composição, geralmente vem junto com níquel, estanfiodita, farrigitonita, ferro e alguns outros elementos metálicos. E nesse caso não foi identificado esse tipo de coisa. E no máximo teria 26% de magnésio, jamais 99,9%. Sendo que nessa amostra nossa é 99,3%, sendo que o 0,7% era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. Então é algo surpreendente que agora ele está analisando, porque a gente perguntou, a gente não, né? O pessoal lá que entrevistou ele
perguntou assim, olha, mas na Terra é possível manipular o magnésio, manipular o isótopo do magnésio e chegar nessa configuração? Ele falou, olha, hoje, porque isso aqui é de 57, 1957, hoje é possível, mas é uma técnica extremamente cara e eu não vejo qual o objetivo. O que vai se ganhar fazendo isso? Tanto é que os estudos deles, agora, desses cientistas e do Gary Nolan, é ver se mudando o isótopo de alguma coisa, teria alguma aplicabilidade melhor para alguma coisa. Já que, por exemplo, se você for pensar, magnésio é o quê? É um metal extremamente duro, resistente, mas ele tem um problema. Ele é extremamente inflamável. Né? Os fogos de artifício que a gente vê por aí, aquele branco, é magnésio. Então, usar isso aí na sua totalidade num artefato espacial, uma nave, falta de juízo, porque se explodir e pegar alguma coisa, já era. Porque o negócio é extremamente inflamável. Agora, será que manipulando o isótopo, isso talvez não seria tão gritante? Eu não sei, eu não sou cientista para falar. Então, as análises aí continuam. O que é verdade nesse caso é que esse tipo de magnésio não existe na Terra. Então, é um pedaço de OVNI e algo totalmente inusitado e um caso brasileiro que chamou a atenção do Bigelow Aerospace e por isso que eles vieram atrás. Só que na época eu falei para eles, quanto que vocês podem ajudar mensalmente nas pesquisas? Porque eu posso simplesmente passar os resultados, o que a gente conseguir para vocês. Porque eu estou sabendo que a MUFON, que é uma Mutual UFO Network, que é uma entidade norte-americana, vocês estão colaborando com $10 mil mês. Então, se eles falassem para mim, vou dar $1.000 para vocês aplicarem, já ajuda, né? Porque sempre saiu do bolso da gente as pesquisas. Eu nunca tive nenhum apoio governamental ou militar nas pesquisas. Sempre o recurso financeiro partiu do meu suor, do meu trabalho. Então, sabe o que eles falaram? Que não. Então eu falei, então, meu amigo, pega o seu aviãozinho e volta para os Estados Unidos. Não vou colaborar com vocês, não vou dar de mão beijada. Entendeu? Não, desculpa os índios, indígenas. Não sou índio, né? Porque eu acho que eles pensam que é índio, vem trocar espelhinho, alguma coisa assim. Mas o que você ganha não compartilhando informação que pode ser... Não, eu compartilho entre eles, mas eles queriam o metal físico. Eles queriam isso daí para levar para os Estados Unidos, para depois, segundo eles, era para fazer algumas experiências lá para mudar a parte metálica das naves, porque segundo o Bigelow, isso é o que eles falaram, tá? Eles no futuro queriam fazer hotéis lá na Lua e em Marte para eles fazerem viagem de turismo. Então eles estavam atrás dos componentes metálicos dos OVNIs ou algum tipo de evidência para estudar isso e transformar isso através de engenharia reversa, alguma coisa, em alguma substância, algum metal para ser utilizado nos nossos foguetes. Entendi. Nas nossas naves espaciais. Isso é o que eles falaram. Mas eu acredito que pelaquela época que eles estiveram aqui no Brasil fazendo essa proposta indecorosa, provavelmente eles já estavam nesse esquema junto com o Pentágono, estudando esses metamateriais, criando esse armazenamento que hoje está disponível nesses documentos liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação norte-americana. Então, algo se processa há muitas décadas, eles têm interesse nisso e por isso que eles acobertam. Porque essa tecnologia chegar na mão de uma nação inimiga, os russos, os chineses primeiro, eles vão endoidar. O americano vai endoidar. Nesse caso específico, com ou sem a sua concessão, eles não pegariam do mesmo jeito se fosse tão importante? Porque eu não sou besta também, né? Não vou deixar esse negócio dando sopa. Porque o metamaterial é algo extremamente cobiçado por cientistas, por militares, por esses órgãos aí de inteligência e por ufólogos no próprio Brasil. Então eu não vou deixar o negócio dando sopa também. Eu tenho ufólogo esse negócio... rouba de ufólogo, é isso? Também. Tem isso. Tem isso.
Porque isso daqui é ouro, né? Acho que é até mais valioso do que ouro. Porque é um pedaço de uma nave, cara. Um pedaço de um OVNI. Isso aí eu pretendo, futuramente, pelo menos alguns guardem em cofre, né? Pelo menos colocar no museu, exposto lá. Só que tem que ter câmera, tem que ter um monte de esquema lá, né? Porque... Então você tem um pedaço de uma nave. Tenho 4. 4 pedaços. 4 pedaços. Um tá numa matriz, né? Que a USP teve que colocar dentro de uma matriz para fazer as análises. Foi o pedaço mais pequenininho. E os outros a gente só fez uma análise de estrutura. De estrutura não, não é destrutiva. Eles colocam lá dentro de uma máquina e aí ele consegue ler dentro. Algumas tiveram que ser cortadas na lateral, na vertical, para eles verem dentro. Tem todo eu acompanhei lá, mas eu não entendo muito dessa parte científica. Mas eu estava lá junto com o Antônio, que é o cara que fez lá na USP todas essas análises para nós. Logicamente pago. Né? A gente fez na época até uma vaquinha, cara, na internet para conseguir a grana. Foi R$3.000 para fazer a análise quantitativa. Uhum. A qualitativa era mais barata, a gente fez primeiro. E depois a gente fez a qualitativa, que era para saber o percentual. Quando a gente soube na qualitativa que tinha magnésio em alto percentual ali, aí a gente já partiu para quantitativa para saber se ia dar a mesma coisa que já tinha acontecido nos outros laudos, né? Dos Estados Unidos, da França, né? Porque esse material do OVNI de Ubatuba, ele foi analisado em vários locais. Na Caltech, na NASA, Universidade da França, em Stanford, em vários lugares. E no Brasil também, no Ministério da Agricultura, lá no DCTA, no CTA, em São José dos Campos. Nossa área 51 brasileira fica em São José dos Campos. E não pode entrar. Hã? Não pode entrar. Tem Não, campo de aviação lá. E eles não cedem. Eu já pedi algumas coisas das análises que foram feitas naquela época, em 57, e eles não me dão. Eles me dão a página anterior, a página posterior, mas a página que tem o negócio eles não dão. Eles falam que não existe.